Esta é a Arcai. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é Apolo e a nossa convidada é Lidiane Carderaro, pós-doutoranda no MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Eu sou Fernanda Pio e comigo para a entrevista está Beatriz de Pauli e na produção Gabriele Corneli. Seja bem-vinda, Lidiane. Boa tarde, então, Fernanda. Boa tarde, professor Gabriele, professora Bia. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Me sinto muito honrada de fazer parte desse seleto grupo de pesquisadores convidados para o podcast da Arcai, que eu acompanho já desde o começo também e gosto muito. Então, eu agradeço de antemão pelo convite. Como você deve saber, sempre começamos falando sobre a experiência pessoal do pesquisador. A tua trajetória acadêmica é multidisciplinar. Que tal contar um pouco para a gente como que foi essa trajetória e como você chegou até esse pós-doutorado no MAI? Então, essa trajetória, ela é realmente multidisciplinar e ela é muito interessante para mim porque ela não foi planejada. Eu comecei nas letras, então eu fiz a graduação em grego antigo na USP, mas, na verdade, quando eu entrei na graduação, a minha intenção era estudar latim, porque eu venho de um estudo musical, de um estudo relacionado à música desde criança, e a minha intenção era, desde que eu prestei vestibular, era estudar latim e estudar música barroca. Foi com essa intenção que eu entrei na graduação em letras. E aí, logo no primeiro ano, eu fiz algumas matérias optativas de grego e me apaixonei pelo grego e fui estudar grego. Me formei em grego e eu sempre quis relacionar, de alguma forma, esse estudo com a música, mas eu não sabia como. E durante toda a graduação eu passei pensando em como fazer isso. Não achei a resposta. Terminei a graduação, fui ter uma vida normal, né? Trabalhar, mas sempre com a ideia de voltar para a academia e fazer uma pós e continuar os estudos, que eu sempre adorei os estudos. Eu nem conhecia, nem sabia exatamente o que eram estudos clássicos, na verdade, mas eu adorava o que eu estava fazendo. E depois de uns 2 anos fora da universidade, eu tinha a vontade, mas não tinha a oportunidade, digamos assim. Eu não sabia como procurar os professores para fazer um mestrado, quem procurar, de que área, porque aí eu já tinha a ideia de que eu não queria ficar só nos textos, só nas letras, eu queria estudar artes, arqueologia, história, filosofia, enfim, eu queria ter essa visão mais ampla mesmo dos estudos clássicos. E foi então que surgiu uma especialização aí no UNB, da Arcai, né, especialização em estudos clássicos, se não me engano foi em 2012, 2011, 2012, e eu fiz esse curso de especialização. E foi aí que realmente eu consegui me encontrar dentro dos estudos clássicos, né? Eu tive primeiro essa noção que eu estava procurando de estudos clássicos como uma área única, que envolve todas essas outras áreas que eu falei. E aí eu também conheci o professor Fábio Vergara, que deu a aula de história, se não me engano, e que apresentou também os vasos gregos e apresentou a pesquisa dele, que é exatamente o que eu estava procurando, pesquisa de música, sobre música. Então eu falei, é isso que eu quero, é exatamente isso que eu quero, estudar a música nos vasos. Então, nesse curso, o Fábio me orientou no trabalho final, né? E desde aí a gente mantém contato. Nesse curso também eu conheci o professor Delfim Leão, da Universidade de Coimbra, e em dado momento ele falou sobre o mestrado que estava com inscrições abertas lá em Coimbra. Eu fiz então o mestrado em estudos clássicos em Coimbra, ao mesmo tempo que eu fiz o mestrado em História na Universidade de Pelotas com o professor Fábio. Tanto a minha dissertação de mestrado em Coimbra quanto em Pelotas tem a mesma temática, né, que é essa temática da música, da iconografia musical nos vasos gregos. Em Coimbra, por uma perspectiva mais artística, digamos assim, onde eu defendi uma dissertação que trabalhava a representação de alguns seres mitológicos que tinham com atributos musicais, né? O título do mestrado é Do Encanto a Ribes, representação dos seres mitológicos com atributos musicais. E no mestrado de Pelotas teve uma perspectiva um pouco mais arqueológica e histórica, que
em que eu tratei a variação da imagem de Apolo Fitaredo na cerâmica de influência grega produzida na Campânia, né, que é uma região da Itália, da Península Itálica, entre os séculos V e III a.C. Então, as duas pesquisas se complementam e elas me levaram, então, também por intermédio do professor Fábio, a fazer o doutorado em arqueologia, já que o meu objeto de estudo era essencialmente material, né? Então, eu cheguei no doutorado no MAI, com a professora Regan Nushsarian, que também já passou por aqui, e lá eu desenvolvi a pesquisa sobre as relações entre a música e a mitologia na iconografia dos vasos gregos, tratando da representação dos seres mitológicos com atributos musicais, mas aí de uma forma mais expandida. Então, se antes eu tinha trabalhado 4 personagens em Coimbra e Apolo, né, então 5 em Pelotas, agora eu tratei de 21 personagens que têm de alguma forma relação com a música e que essa relação é expressa na cerâmica. Então, essa trajetória que me tira das letras, me faz passar pelos estudos clássicos de uma forma mais abrangente, me leva para a história e me faz chegar na arqueologia. Na verdade, eu me sinto privilegiada por ter esse tipo de estudo, porque na arqueologia, a própria arqueologia, ela é uma ciência multidisciplinar, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente percebe a academia, o ambiente acadêmico no Brasil, isso acaba sendo uma desvantagem, né? Porque a gente não tem aqui institucionalizado a área dos estudos clássicos. Então, por exemplo, para fazer um concurso para professor, a gente nem todos aceitam esse tipo de formação, e isso é um complicador. Vendo as vantagens e desvantagens, eu prefiro ficar com as vantagens de ter tido essa formação ampla e que me trouxe informações e conhecimentos que eu realmente queria e gostava. Eu gosto do meu objeto de estudo, acima de tudo, né? Uma coisa que eu tenho paixão em fazer ainda, mas agora a gente esbarra nessa questão da academia no Brasil, que é realmente um ponto que está mudando a passos lentos, né? A gente tem alguns polos com especializações, cursos de curta duração voltado para estudos clássicos, mas realmente não é uma área institucionalizada, e isso é um dificultador. Então, você está falando, a sua trajetória é muito rica, né, e como você vê os aspectos positivos e o privilégio que foi você poder transitar por essas diferentes áreas, né, que estão ligadas à cultura clássica. Agora, você comentou os aspectos negativos com relação a isso, e os desafios também, imagino que devem ter sido os desafios, inclusive metodológicos, para alguém que começa um curso de letras e começa uma formação em letras e termina em arqueologia, né? Então, se você puder comentar um pouco mais sobre esses desafios e como você vê essas dificuldades. Sim, sem dúvida. É uma chave que a gente tem que virar, né, com relação a observar as nossas fontes, principalmente, e aos métodos que a gente usa. Na letras, a gente tem os textos ali. Então, o método é basicamente ler e referenciar, né? É grosso modo. E na arqueologia, às vezes a gente não tem a referência, né? A gente tem ali o objeto, e aí eu posso dar o exemplo da minha pesquisa atual, do pós-doutorado, que não está relacionada à música, né? Eu já explico qual é. Nessa pesquisa, eu tenho objetos que não foram estudados propriamente, eles foram descritos e armazenados, né? Foram publicados na época da descoberta e foram armazenados. A minha pesquisa de pós-doutorado, ela trabalha um conjunto de estatuetas de terracota encontrados no depósito votivo do Heraion de Delos. Essa pesquisa da professora Regan Nushsarian, que foi agora passada da coordenação do professor Gilberto da Silva Francisco, da Unifesp. No episódio da Regan, inclusive, ela falou bastante sobre o Heraion, né? E eu, então, fiquei com essa incumbência de estudar esses objetos dos quais a gente tem a descrição, a gente sabe onde eles estão, mas a gente não teve ainda. Como eu comecei o pós-doutorado agora, esse ano, eu ainda não fui, por exemplo, até a Grécia para ver como eles estão, em que estado eles estão. Toda a análise material, que é uma análise essencialmente científica, né, como as pessoas entendem a ciência, então a análise de química, de tamanho, de material, enfim, esse tipo de análise vai ser todo refeito, e é extremamente diferente do que se faz nas letras, que é
ler, né? Basicamente, o método das letras é ler e interpretar os textos. Então, nessa pesquisa que eu estou desenvolvendo, eu incorporo a pesquisa literária também, porque faz parte dessa pesquisa, dessa investigação, propor interpretações. E essas interpretações, elas não podem vir sozinhas a partir do objeto, né? Elas acabam tendo algum respaldo na literatura, nas fontes escritas. Então, para entender o movimento naquela ilha, né, a movimentação, o tipo de pessoa que frequentava, o tipo de pessoa que estava ali. Então, é isso que a gente está investigando. Que tipo de pessoas, de onde eles vêm, para onde eles vão, né, que executavam os rituais ali no santuário de Hera. Então, basicamente, é essa pesquisa, e ela incorpora, sim, as metodologias e os materiais que eu estudei na história, que eu estudei nas letras, e vão além, né? Vão para métodos que são empíricos, né? Métodos de análise mesmo, de material, de química, enfim. Então, realmente, a arqueologia, ela é uma ciência multidisciplinar por si só. E esse conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, sem dúvida que acrescenta muito positivamente o desenvolvimento dessa pesquisa. Lidiane, muito legal conhecer a tua experiência. Particularmente, gosto muito de trajetórias multidisciplinares e pessoas que transitam por diferentes áreas. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco e voltamos daqui a pouco para falar sobre a personagem Apolo. Você ouve podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaionb. E lembre-se, Arcai é com CH. Voltamos para o nosso episódio sobre a personagem Apolo com Lidiane Carderaro. Lidiane, que tal apresentar o personagem de hoje para os nossos ouvintes? Legal. O Apolo, na verdade, eu acho que ele dispensa apresentações. Ele é talvez o deus grego mais conhecido até a atualidade, né? Com certeza foi um dos deuses mais populares, inclusive na antiguidade. A gente tem, por exemplo, as primeiras representações imagéticas relacionadas a ele já no século VIII, século VII, antes de Cristo, né? Então, é um deus que ele é presente temporalmente e espacialmente. Em todos os lugares que os gregos chegaram na sua expansão territorial, existem vestígios da presença de Apolo, de cultos a Apolo. E isso se justifica, inclusive, por ele ser um deus arquégetes, né? Ou seja, o deus da instituição das novas cidades, das colônias, né? E durante essas cerimônias de instalação, eu vou falar colônias, não levem para o lado literal, mas só para citar, essas apoiquias. Durante as cerimônias, a gente tem alguns relatos de que haviam partes musicais, né, de execução instrumental e coral, dos chamados peãs, que era um tipo de música que foi criado em dedicação exatamente a Apolo. Então, o Apolo, ele é um deus de muitos epítetos, né? Eu falei aqui do Arquégetes, né, que é o deus fundador, mas ele é o deus conhecido como o deus da música, o deus das batalhas também, e o deus protetor dos jovens. E na minha pesquisa, na minha experiência, ele aparece principalmente como o deus da música, lógico, e o protetor dos jovens, porque ele tem uma relação muito forte com os efebos que praticavam música e que competiam nos festivais. E vale lembrar que esses festivais foram criados, a princípio, em honra exatamente a Apolo, né? Principalmente, se a gente falar aí dos jogos de Delos, que são os jogos velhos, e os jogos de Delfos, que eram os jogos píticos, o início deles, a criação deles, foi a partir das competições musicais em honra a Apolo. Em Delos, os jovens, durante esses festivais, eles faziam coros e tocavam suas liras, suas cítaras, liras no início e depois a cítara,
em uma dança circular, em exibições de danças circulares, que remetem já a descrição feita no escudo de Aquiles, lá na Ilíada, né, onde o Teseu faz essa dança ali com os jovens que ele está levando. E em Delfos, ele tem também uma competição entre coros e entre jovens, entoando peãs, né, que esse canto que foi criado em homenagem a Apolo. Nessas duas competições, que são as principais, os vencedores eram coroados com as coroas de louro nos Jogos Píticos e de palmeira nos Jogos Délios. E aí eu faço um parênteses para a gente perceber que nas representações imagéticas de Apolo, primeiro, ele é representado sempre como um jovem, né, um efebo. Então, pela própria representação dele, a gente vê que essa identificação com os jovens, ela é presente ao longo de todo o período que a gente chama de antiguidade, né, desde o século VII até já o período helenístico, século III, século II. Então, ele é representado com cabelos compridos, sem barba, como um jovem normalmente grego se portava, e com a coroa de louro na cabeça, fazendo essa referência, então, a esses jovens que competiam em sua homenagem nos festivais. Depois, claro, esses festivais cresceram e admitiram outros tipos de competição, competições atléticas e de teatro, que a gente sabe. Mas Diane, a conexão... Sim. Você está falando dessas representações iconográficas, sobretudo desse aspecto do Apolo ligado aos jovens e à música. E tem algum tipo de representação iconográfica de um outro aspecto do Apolo, que é o deus patrono da adivinhação? As representações imagéticas com relação à adivinhação, eu vou falar dos vasos gregos, na estatuária até nem tem, temos pouquíssimas representações que a gente identifica claramente que é isso. Mas nos vasos a gente tem representações de Apolo, às vezes sozinho ou às vezes acompanhado por Leto e Ártemis, né, sua mãe e a irmã, que compõem a tríade Délia. E nessas representações existe um esquema iconográfico, né, um esquema que geralmente se repete, com poucas variações, que é um altar no centro do esquema e Apolo vertendo uma libação sobre esse altar, e com uma mão e com a outra mão ele segura então a sua lira. Sempre a lira está ali presente, porque ela fazia parte desses rituais, né? Então, essas representações são as mais claras com relação a isso, aos oráculos. Mas a gente tem que lembrar também que o oráculo, a função dele principal, ou a mais importante socialmente, era exatamente a indicação dos navegadores de onde eles deveriam fundar novas apoiquias, né, novas colônias. E essa relação com o Apolo, que vem desde o oráculo de Delfos em si, que é o que fazia essa indicação, vai começar em Delfos e vai terminar na nova apoiquia com a cerimônia de fundação. E tudo isso com a presença de elementos musicais sempre. Então, a entoação de peãs, a entoação de música, de coro, né? E a execução do instrumento. Lidiane, eu queria que você comentasse um pouco da relação entre Apolo e as musas. Isso é bem legal, porque Apolo, a gente sabe, né, é o deus da música. E as musas são as deusas da música. Então, e aí a gente lembra que a música para a antiguidade não é exatamente a música que é para a gente hoje. A música engloba basicamente os tipos de arte, né? A música, a dança, a poesia, astrologia. Então, essas atividades que eram as artes, né, eram relacionadas às musas. E Apolo, ele é apresentado como o líder das musas, né? Então, quando ele é descrito na companhia delas, essa descrição, e que se repete também na iconografia, é como o líder do coro e as musas fazendo o coro, formando o coro. E é muito interessante porque na cerâmica, esse episódio, essa cena de Apolo como o líder e as musas como o coro, ela é muito recorrente, principalmente no período arcaico, em que a gente tem, mais uma vez, um esquema iconográfico, né, em que Apolo está no centro, tocando a sua cítara, e de cada lado dele tem uma musa ou uma dupla de musas que está ou tocando
crótalas, que são instrumentos de percussão, semelhantes a castanholas, que a gente pode relacionar com hoje em dia, ou batendo palma e cantando, né, fazendo cena do coro mesmo, que é muito semelhante também ao coro que é empregado lá no teatro, né, no teatro grego, em que o coro não só canta, não só recita, mas ele também dança, e ele bate palmas, ele bate pé. Então, essa representação, ela traz essa ligação de Apolo com as músicas, que está na mitologia, que está nos relatos mitológicos, mas ela também traz essa identificação que é feita do aspecto social com os deuses, numa forma de quase que legitimar essas práticas, né? Então, colocar o público, colocar o cantor do coro relacionado com as musas dá um ar de divinação, de aspecto divino para aquilo que eles estão fazendo. Isso é muito comum de se fazer, inclusive nas competições, como eu estava falando, eu falei um pouco das competições de jovens, né? Mas também em competições de adultos, a gente tem muitas representações desses agones musicais, em que o músico que está ali no palco, né, que a gente chama de bema, ele é substituído por Apolo ou por outros personagens com características musicais, como Orfeu, né? Então, essa questão de relacionar na iconografia, fazer essa relação entre as pessoas que estão ali convivendo, né, em sociedade com os deuses, isso é muito presente, muito forte. E a relação do Apolo com as músicas, ela solidifica isso. E eu não vou me ater a relatos mitológicos, porque, na verdade, essa relação ela está muito presente em vários relatos mitológicos, de menor escala, por exemplo, o relato da competição entre Tâmeres e as musas, em que Apolo aparece ali como magistrado, né, alguém que está ali julgando, e em outros episódios também. Lidiane, o que você poderia falar para nós a respeito da relação entre Apolo e o deus Dioniso? A relação com Dioniso é oposta à relação com as musas. Então, enquanto Apolo é associado às musas de uma forma quase unificada nesse aspecto do coro e de líder daquelas deusas, com Dioniso ele é colocado em oposição, né? E isso se dá tanto na caracterização dos dois deuses. Então, enquanto Apolo é o deus da música, o deus grego por excelência, o deus que canta cantos agradáveis, divinos, né, entre aspas. O Dioniso é o deus estrangeiro, o deus da música mundana, e essa oposição, ela é colocada inclusive pelos instrumentos que eles tocam, né? O instrumento de Apolo, a lira e a cítara, são os instrumentos elevados, instrumentos bem vistos, enquanto o aulos, que é o elemento do Dioniso, o instrumento do Dioniso, é aquele instrumento mais marginalizado, né? Do simpósio, né? Então, essa oposição entre Apolo e Dioniso, ela se dá nos relatos mitológicos, nas narrativas mitológicas, mas também no cotidiano. E um exemplo dessa relação nas narrativas mitológicas é exatamente a competição entre Apolo e Márcias, que é uma competição muito presente e na iconografia, inclusive, e Márcias é um sátiro, um sileno, né, um sátiro, que é das figuras do séquito de Dioniso. Então, resumindo um pouco a história, o Márcias, ele acha o aulos que a Atenas jogou fora, né, não quis, porque danificava a face dela quando tocava, então ela jogou fora, ele recupera esse aulos, ele pratica a ponto de se achar um excelente músico e ele desafia Apolo com a sua lira. Então eles vão para um campo e eles fazem então essa competição. E, claro, o Márcias perde a competição, e aí existem várias versões de como ele perde, né? Se no momento que Apolo começa a cantar junto e com o Aulos ele não consegue cantar, enfim, existem algumas versões sobre isso, mas, grosso modo, o Márcias perde, Apolo o pune esfolando a sua pele e deixando exposta para que as pessoas aprendam a não desafiar os deuses. Então, existe essa questão moralizante dos agones na mitologia que é muito interessante porque nós temos vários exemplos na mitologia, não só de Apolo, de agones em que
outros seres, outras pessoas, personagens, desafiam os deuses, e os deuses sempre ganham, e os desafiantes sempre são punidos. E essa competição com Márcia coloca também a superioridade da lira sobre o Aulos. E isso é interessante a gente perceber que a lira vai ser a lira de Apolo vai ser superior ao Aulos de Dioniso até ali meados do século V, principalmente em Atenas, onde começa a se desenvolver o que a gente conhece como música nova, que é o desenvolvimento de novas técnicas de instrumentação e o início ou a intensificação da profissionalização do músico na sociedade ateniense, então, principalmente nos festivais. Então, os músicos são competidores muito prestigiados e que ganham muito dinheiro com as competições e com seus trabalhos, e isso passa a ser muito criticado. Os grandes críticos da música nova são Platão e Aristóteles, né? Platão na República fala muito sobre isso, e nesse momento, na verdade, que a gente tem, além de a diminuição do valor da cítara por conta dessas críticas, uma valorização do instrumento do Aulos. Então, o Aulos começa a participar das competições também, passa a ter competições de Aulos, que é um instrumento mais acessível, né? Se a gente pensar um Aulos, vamos trazer para o mundo de hoje, uma flauta doce é mais barato do que uma guitarra, né? Para fazer uma comparação bem grotesca, mas só para a gente ter uma ideia de que o instrumento de corda, a lira e a cítara, além de serem mais caras, elas demandam mais estudo. E quem podia pagar os estudos eram aqueles que tinham mais dinheiro, né? E o Aulos é, então, um instrumento mais acessível. E ele começa a ganhar espaço. Então, ali no final do século IV, a gente já não tem mais essa dicotomia tão expressa, tanto na cultura material, quanto nos textos escritos também. A gente percebe que essa dicotomia vai sendo deixada de lado. Lidiane, muito legal essa pintura que você fez de Apolo. Infelizmente, o nosso episódio vai chegando ao fim. Eu agradeço pela participação e deixo o microfone aberto para uma despedida ou últimas considerações. Eu que agradeço mais uma vez o convite, adorei a conversa com vocês. Preciso agradecer também, claro, a minha supervisora, Raiga Noticiarian, que ajudou muito nessa pesquisa de doutorado, que foi uma pesquisa gigantesca e que tem ajudado bastante na pesquisa atual também. Agradecer, claro, para o Sevabo Vergara, que né, a inspiração, eu não costumo falar muito, mas sobre eles, porque eles sabem, né, o quanto tudo que eles me ajudaram, mas eu preciso agradecê-los e preciso agradecer a FAPESP, que é a financiadora da minha pesquisa atual. Agradeço mais uma vez a vocês e fico muito feliz por ter sido convidada. Obrigada. Nós que ficamos felizes. Muito obrigado pela participação, e aos ouvintes, muito obrigada pela audiência e até a próxima. Você ouviu o podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!